Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs. Depois de termos desfrutado da mesa do Senhor, vamos desfrutar da palavra de Deus. Nós estamos vendo Apocalipse capítulo 4. Antes de avançarmos mais na visão de Apocalipse capítulo 4, gostaria de recapitular com os irmãos alguns pontos importantes do livro de Apocalipse. Nós sabemos que é um livro que nos traz a revelação de Jesus Cristo. E nós precisamos ver que nesse livro de Apocalipse há 4 grandes visões. E essas 4 grandes visões, nós precisamos da revelação. Então vamos ver. E essas visões foram todas no Espírito. Primeira visão está em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, quando diz o seguinte: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homens, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Então, a primeira grande visão que nos é dado no livro de Apocalipse é a visão de Cristo e a igreja. Agora, nós vamos para a segunda visão. Então, nós precisamos ver que nas 4 porções em que João diz estar no Espírito, ele viu algo. Então, Apocalipse capítulo 4, versículos 1 e 2. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Nós podemos ver que João se achou em espírito, e ele viu agora um trono, e no trono alguém sentado. E no versículo 1, no final diz: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então vemos um trono e as coisas acontecendo debaixo do governo desse trono. A terceira grande visão, Apocalipse capítulo 17, versículos 1 a 3. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Aqui, novamente, ele é transportado em espírito, e ele vê uma mulher
montada numa besta escarlate, nós sabemos que é a grande Babilônia. Lembre-se, essas visões nós precisamos todos ver, porque Apocalipse quer mostrar para nós isso. E a última grande visão, Apocalipse 21, versículos 9 e 10, que diz: então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, falou comigo dizendo: vem mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Amados irmãos, amadas irmãs, aqui nós temos, primeiro, 4 situações em que João estava em espírito. Segundo, 4 visões. Primeira visão, Cristo é a igreja. Então, como essa visão influencia a minha vida? Essa visão de Cristo é a igreja. Nós já vimos o conteúdo dos capítulos 1, 2 e 3, que nos revela em detalhes essa visão e tudo que essa visão tem a ver conosco. Agora nós estamos no capítulo 4, nessa segunda visão, na visão do trono e também a revelação de tudo que deve acontecer depois daquelas coisas que João tinha visto. Terceira grande visão é que nessa terra existe uma grande Babilônia que se opõe a Deus. E é uma Babilônia religiosa e uma Babilônia material. E aí nós temos a última visão, que é a esposa do Cordeiro, a Nova Jerusalém. Então, nós temos que ver a nossa participação, nosso envolvimento. Qual é o nosso envolvimento com essa grande Babilônia? E qual é o nosso envolvimento com a Nova Jerusalém, a cidade santa? São 4 coisas que nós precisamos ver e que Apocalipse revela. Agora, nessas sessões de Apocalipse, nós também temos a menção do trono de Deus. E eu gostaria nessa manhã, antes de desenvolver mais o Apocalipse capítulo 4, ver um pouco sobre o trono em nossas vidas. Claro, todos sabem, o trono é lugar da autoridade. Do trono sai a autoridade. E hoje, no nosso meio, no meio cristão, há muitos hinos que exaltam o Senhor e que falam do trono. Nessa conferência de jovens, cantou-se muitos hinos sobre trono. Trono, o Senhor está no trono. Nós exaltamos a Deus, a Ele damos glória, correto? Domínio, honra, louvor. Mas gostaria nessa manhã de entrar um pouco mais nessa questão do trono. É certo que o trono está ali. Nós podemos ver o trono de Deus, a Bíblia diz onde está o trono de Deus, que é elevado, quer você queira, quer não, aquele trono está ali, existe.
Então, e se eu simplesmente cantar, oh, aquele que está sentado no trono é que domina, é um fato. É uma realidade. Mas, o que nós precisamos dar atenção é como esse trono influencia em nossas vidas. De que adianta você falar, há um trono ali nos céus, mas esse trono não ter nada a ver com sua vida? De que adianta? Deus, você fala, Deus, você está sentado no trono. Isso é um fato. De que adianta você falar, Deus, você está sentado no trono, mas esse Deus não consegue influenciar sua vida? É tudo vazio. Os irmãos estão compreendendo? Essa questão do trono não pode ser algo objetivo, fora de nós. Esse trono tem que ser subjetivo. Algo que muda e afeta nossas vidas. A gente fala, nós vamos ver, ó Senhor, você é exaltado, está nas alturas, mas eu não busco as coisas lá do alto. Que é que Colossenses capítulo 3 diz para nós? Versículos 1 até 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. De que adianta eu falar, se Deus seja exaltado, mas se eu não busco as coisas do alto e eu só busco as coisas da terra? Se eu não penso nas coisas do alto, se eu penso somente nas coisas aqui da terra? De que adianta isso? Os irmãos estão compreendendo o que eu quero dizer? O que eu quero é que essa realidade do alto esteja em mim, porque um dia Cristo, que é a nossa vida, irá se manifestar e eu quero ser manifestado com Ele em glória. Deus é o que Ele é e está onde Ele está, mas como isso influencia nossas vidas? Então vamos ver alguns versículos de Apocalipse que falam a respeito do trono e que pontos nós precisamos dar atenção para que esse trono seja algo subjetivo, real, seja parte da nossa experiência. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Vamos ver a partir do 20 e 21. Eis que estou à porta e bato. Se alguém quer ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Aqui no versículo 21, nós podemos ver o trono do Pai. Mas eu gostaria de mostrar uma coisa. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, o Senhor mostra que, na realidade da igreja de Laodiceia, Ele está do lado de fora. Ele não tem mais lugar. Por quê? Porque os de Laodiceia se achavam ricos, já tinham tudo, eles não precisavam mais do Senhor, entendeu? Porque achavam que tinha tudo. Mas aqui o Senhor diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
entrarei. Isso quer dizer o quê? Que o Senhor quer entrar em nossas vidas. Você pode crer no Senhor como o de Laodiceia, mas Ele está fora do seu interior, da sua casa. Ele já não tem mais lugar na sua vida. Por isso que Ele está ali, eu estou na porta, eu quero entrar em sua casa, eu quero entrar em você. Se Ele está fora, Ele não consegue me mudar. Ele não tem lugar em mim. Então Ele bate. E aqui diz assim: primeiro, ouvir a voz. E pelo fato de ter ouvido a voz, reconhecer: Senhor, você está fora da minha vida, eu preciso mudar. Ele ouve a voz, daí ele abre a porta e deixa o Senhor entrar. Mas preste atenção, e aí vem um segundo passo muito importante. Entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Significa que quando eu ouço, eu abro a porta e peço para ele entrar, eu convido ele para sentar junto comigo à mesa, porque eu quero falar com ele, porque eu sei que ele quer falar comigo. Não é só abrir a porta e entrar. Entra. Que adianta entrar se ele não tem um momento para estar à mesa, juntos desfrutarem. E eu quero mostrar aqui uma coisa muito importante, é dizer assim: entrarei em sua casa e cearei com ele. O que significa cearei com ele? É que quando eu convido o Senhor para entrar na minha casa, eu estou na posição principal. Eu estou convidando Ele para comer comigo. Mas à medida que eu vou tendo comunhão com Ele, há uma mudança. Daí aqui diz: cearei com Ele e Ele comigo. Os irmãos estão compreendendo? No começo, o Senhor está comendo comigo, porque eu estou na posição principal. Mas à medida que eu vou tendo comunhão com Ele, a posição principal muda. E eu passo a comer com Ele. Porque agora Ele ocupa o lugar principal. Os irmãos se lembram ali o que ocorreu ali em Emaús? É algo semelhante. Nós, quando temos aquela porção dos discípulos de Emaús, quer ver? Ele diz assim, Lucas 24, versículo 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Então, quem foi que convidou o Senhor para entrar e ficar com eles? Foram os discípulos. Mas olha o versículo 30. Aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoando, tendo partido, lhes deu. Quando sentaram à mesa, quem ocupou a posição de anfitrião foi o Senhor. Porque ele se levantou e partiu o pão. E quando isso ocorreu, os olhos dele se abriram. Agora vamos voltar para Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3 diz assim, né?
entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Daí esse versículo 21 nos mostra a conversa que o Senhor tem com esse que abriu a porta, se arrependeu. Esse que agora vai vencer a situação descrita em Laodiceia. Ao vencedor, dá-lhe-eis sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Então, o que ele diz para essa pessoa que abriu a porta? Eu venci. Eu passei por dificuldades, mas eu venci. E essa minha vida hoje está em você, para que você também possa vencer. E eu quero dizer uma coisa: eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Você vai vencer e vai sentar comigo no meu trono. Mas aqui existe essa expressão, trono do Pai. Então, nessa questão do trono, sobre a nossa experiência, esse trono será algo subjetivo, que muda a nossa vida, que nos governa, que nos controla. Diz assim, esse trono é o trono do meu Pai. O Senhor Jesus, em Evangelho de João, capítulo 20, versículo 17, diz, recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para meu Pai, vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então, qual é a visão que nós precisamos ter? É o trono do meu Pai. Porque o reino de Deus é o reino do nosso Pai. Então eu quero perguntar, tem ou não tem relação conosco? E não é uma relação longínqua. É uma relação de vida. Quer ver? Romanos capítulo 8, versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O trono é a expressão da autoridade de Deus. É da autoridade do nosso Pai. Os irmãos estão compreendendo? Claro, a autoridade é de Deus. Mas quando você fala, é autoridade do meu Pai, não é algo mais próximo? Deus é Deus. Mas nós podemos chamar Deus de Pai. Você sabe o que o inimigo quer destruir? Quer destruir esse relacionamento pai e filho que você deve ter com ele. Qual é a ligação, a conexão entre um filho e um pai? Não é algo forte? Se esse trono é o trono do meu Pai, esse trono é um trono de autoridade. E que o Pai espera do Filho? Obediência. Obediência não forçada, uma obediência por amor. É ou não é importante isso? O trono
do seu pai influencia a sua vida? Ou você vive como não existisse trono? Essa é a importância de ver o trono. Entende? O trono existe, mas se é o trono que governa ou governa você ou não governa, isso é outra coisa. E para nós é importante que esse trono governe a nossa vida. Um segundo aspecto, Apocalipse capítulo 4, versículo 3. Esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Isso nós já falamos na última comunhão. O arco-íris é o sinal da aliança. Então, esse trono é o trono da aliança. Não é somente o trono do nosso Pai. Eu tenho uma ligação com esse trono. Existe uma aliança entre a minha pessoa e esse que está sentado no trono. Há uma aliança que nos une. Há uma aliança que governa o nosso relacionamento. Lembre-se, o trono é autoridade. E essa autoridade máxima deste universo tem uma aliança conosco. Vamos ver mais um aspecto do trono. Apocalipse capítulo 5, versículo 13. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Versículo 14, e os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Aqui nós temos a menção de trono e cordeiro. Isso aparece muitas vezes no livro de Apocalipse. Trono e cordeiro. O que é muito importante que a gente perceba, olha o versículo 12 de Apocalipse 5. Proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Então esse trono é ligado a Deus e ao Cordeiro. Você sabe, no livro de Apocalipse, quando falam do Senhor, chama do Cordeiro. Significa, ali está expressado o sacrifício de Cristo para a obra da redenção. Isso é algo que nunca será esquecido. O Senhor sempre será o Cordeiro para nós. Certo? Isso mostra como que ele ganhou a questão desse trono. Foi pelo seu amor e pelo seu sacrifício. Sendo obediente a Deus. Como foi que o Senhor nos conquistou?
A chicotada? Como é que ele nos conquistou? Como? Amor. Você pode ver, esse é um trono de amor. Foi assim que ele nos conquistou. Estou fazendo a aplicação pessoal da porção de Apocalipse para as nossas vidas. E é claro, esse trono que é revelado em Apocalipse 4 e 5, governa as coisas dos céus e vai levar todo o propósito de Deus até o final. Um servo de Deus uma vez disse o seguinte: os governantes dessa terra têm as suas mãos manchadas pelo sangue dos seus oponentes. O Rei dos Reis tem suas mãos manchadas pelo seu próprio sangue. Foi morrendo por nós que ele nos conquistou. Certo? Mas esse é o trono também que vai levar adiante toda a administração de Deus até o fim. Agora, Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugira a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda um outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então nós vemos aqui o trono de julgamento. E aqui é o julgamento daqueles que não receberam o Senhor. O julgamento virá sobre a terra um dia. Isso é certo. Você vê hoje tanta injustiça sendo cometida. E parece que não há castigo. Você olha as coisas acontecendo, você fica enojado. E as pessoas veem. As pessoas cometendo isso e não acontece nada, eu também vou fazer isso. Todo mundo rouba, eu também vou roubar. Não acontece nada. Aparentemente. Mas um dia o julgamento virá. Porque há um trono de julgamento. E não vamos pensar também, dizer assim, eu posso cometer meus pecados que não acontece nada. Nós não seremos julgados no trono branco, mas no tribunal de Cristo. O julgamento vai haver. Olha aqui. Aqui diz assim, se abriram livros. Ainda um outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Preste atenção. Os céus estão olhando e registrando tudo. Não adianta você mudar sua história. No céu está registrado como foi. Os irmãos estão compreendendo? Nós sabemos mudar bem a nossa história. Tem certas coisas que a gente é culpado, que nós somos culpados. Daí quando alguém pergunta, a gente conta uma outra história, onde nós não somos culpados, onde nós somos vítimas. Daí você no final diz, ainda bem que grudou, ainda bem que a pessoa acreditou. Tem um livro que está registrado tudo.
o que está lá, registrado lá é que vale. E por fim, Apocalipse capítulo 22, versículos 1 e 3. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Versículo 3, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Então nós temos o trono, no final, o trono de suprimento. Rio da água da vida. E dos dois lados desse rio, a árvore da vida. É o trono de suprimento. Então, observe, esses pontos que nós falamos sobre o tronos, certo? Trono do Pai, o trono da aliança, o trono de Deus, do Cordeiro, levando adiante a administração de Deus, certo? O trono do julgamento e o trono do suprimento. E nos dias de hoje, o que é que nós temos? Nos dias de hoje, vamos ver. Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hoje nós temos o trono da graça. Louvado seja Deus. Porque por isso nós podemos avançar, mas sempre sabendo que esse é o trono da graça, mas existem todos esses outros aspectos do trono. Por que nós estamos falando isso nesse momento? É porque o que nós precisamos hoje é ver que Deus está no trono. E quando cantamos a Deus que está no trono, e quando nós cantamos, exaltamos a Deus, dando Ele a glória, domínio. Isso possa ser algo subjetivo. Significa, eu falo que Deus está no trono e esse trono me governa. Eu tenho uma relação com esse trono. Eu falo que Deus está nas alturas e eu vivo nas alturas. Tem uma relação comigo. E como nós já falamos em mensagens anteriores, quando nós falamos para Ele, a Ele seja a glória, a Ele seja o domínio, a honra. Quer ver? Por exemplo, Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. E olha, ainda um outro ponto. Diz assim, Apocalipse capítulo 1, versículo 6. E nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelo século dos séculos. Nós já havíamos comentado nas primeiras mensagens. O que significa Ele a glória e o domínio? Você tem glória para dar a Deus? Você tem domínio para dar a Deus? Não é que nós, quando falamos a Ele a glória, significa que nós reconhecemos que Ele tem a glória.
que Ele tem o domínio. O que significa? Reconhecer que Ele tem a glória e o domínio. É porque no meu viver, eu testifico, é uma glória pertencer a Deus, é uma glória servir a Deus, é uma glória seguir o Senhor, é uma glória amar o Senhor. E outra coisa, eu não me envergonho do meu Senhor. Eu acho que seguir o Senhor e ser do Senhor é uma glória. Isso é dar glória a Ele. Não é que nós tenhamos para dar para Ele, nós não temos nada. Mas quando nós nos gloriamos no Senhor que nós temos, Ele recebe a glória. E domínio também. Eu tenho domínio para dar para Ele. Agora, eu posso deixar Ele me governar. Quando Ele tem domínio sobre a minha pessoa, estou dando domínio a Ele. Os irmãos compreendem? Então não é um negócio de ficar cantando, está no trono e tal. Quando sai da reunião, governado pelo mundo, não tem nada a ver com o trono, não tem nada a ver com o alto. Os irmãos estão compreendendo? É importante ter visão do trono. Que o Senhor nos abençoe. Que sejamos esse povo que tem total relacionamento com o trono, com aquele que está sentado no trono. E quando falamos de glória, domínio, poder, a gente diz a Ele seja o poder, é porque dou a Ele o poder sobre a minha vida. Sejamos a expressão de tudo isso para a glória de Deus. Amém?